E a questão de fraude? Você encontra empresa que tem problema com fraude? Tem, né? Acho que O brasileiro é você diz criativo, né? no Pra meio de fraudar. pagamento, né? É. Sim, a fraude sempre existiu aí, mas hoje eu vejo que está controlado, obviamente quem sabe fazer, né? Então, muitas vezes o cliente põe lá, sei lá, uma Cielo direto e não tem um antifraude, né? Tipo uma ClearSale, F-Control, Conduto, Conduto, né? tem algumas aí nesse mercado. E aí, depois que a galera testa pedidos lá, tem uma série de grupos aí de hackers aí que ficam testando várias lojas e aí depois que testa uma loja e passa, aí depois você começa a sofrer ataques de compras fake, né? E aí se você não tiver bem estruturado, você começa a mandar muitos pedidos e toma um prejuízo lá na frente. Você recebe o tal do Do chargeback. chargeback, né? É um Exatamente. cardume de compras, né? Eles testam 2, 3, depois eles vêm Um monte de gente. rodo. A gente teve um cliente que sofreu bastante disso aí. E a gente fez um processo que mudou o antifraude, aumentou o nível de controle de risco. Só que demorou, acho que uns 2, 3 meses para melhorar isso aí. Depende muito do tipo de produto da pessoa também. Aí depende. Livro geralmente acho que não deve ter muita fraude. Exatamente. Mas aí se o cara vende TV, celular, Eletrônico, bebida. puxado. bebida, toma muita fraude. Mas, assim, ó, isso eu vejo que é bem controlável. Então, se você entrar já com uma estrutura correta de meio de pagamento ou com antifraude inclusa ou um gateway já direto com antifraude, a chance de dar problema é menor. Aí o que tem que ser feito é calibrar se a taxa de aprovação em relação à quantidade de captada tá boa. Então, uma taxa de Não tá aprovação barrando boa. demais também. Porque às vezes o antifraude está negando mais que deveria, está negando vendas boas também. Então, se a tua taxa de conversão está menos de, sei lá, 85%, 90%, então a gente também faz um trabalho para melhorar essa taxa de aprovação ao longo do tempo. Porque a gente entra em contato com o meio de pagamento, tenta calibrar, manda uma lista de clientes para o meio de pagamento, negocia lá para ele reduzir um pouco a segurança, né? Mas isso ainda continuando seguro, mas reduz um pouco o critério para negar transações. Então, assim, tem uma série de coisas que dá para ser feita para melhorar a taxa de aprovação. Teve um cliente até recentemente que ele tinha uma taxa de aprovação de captado vezes aprovado de 50% no cartão de crédito. Nossa, baixo. muito baixo. Ele vendia 100 mil e aprovava só 50. Então, tava sendo bloqueado lá mais ou menos 40%, 50% de vendas ali. E aí a gente começou a calibrar, trocou o meio de pagamento, hoje já está em quase 80%. Pô, melhorou muito. Então ele ganhou 30%. E não era fraude, era só o Não era gateway barrando. questão de calibração ou gateway barrando. Então, aumentamos 30% a venda com o mesmo custo de mídia. Você vê? Bizarro, né? Louco, Você vê, né? tudo isso que a gente está falando aqui volta lá naquele início que a gente falou do valor que uma empresa como a do Rodrigo gera, né? Porque é o que a gente fala, a gente conhece e vê muito caso de empresas grandes, estruturadas, médias, que seja, que o cara acha que vai entrar no e-commerce. Só aí, numa tacada dessa, o cara pagou. Já me pagou exatamente. meses aí. A gente fala, não só tá pago, como deu lucro. Deu né? lucro pra caramba ali, né? Gera valor dentro da própria operação, não teve nem que aumentar o investimento em Exato, marketing. numa tacada dessa, quanto não aumentou o faturamento e a rentabilidade Não, do isso cara? a meta é a gente chegar em quase 90%. A meta nossa é melhorar até 90%, que aí, nossa, aí vai tá bom já. É aquela coisa, né? São tantas ferramentas, você falou, trocar o meio de pagamento, eventualmente o meio de pagamento, pode ser que o cara tinha antes, o cara garantia a fraude, não necessariamente você precisa garantir se você tem um antifraude, você pode tomar esse risco também, obviamente, de forma calculada. Então tem N macetes que o cara pode usar. Quem não é do mercado, o cara que tá Não lá sabe, viciado dentro do modelo do negócio dele, acho que é normal, deve ser normal de 100 aprovar só 50. Entendeu? Não, mas esse cliente chegou pra gente e eu falei, nossa, bizarro, isso aí a gente consegue O cara melhorar. achava que era fazer a parte, né? Fazia parte do mercado, mas não. E aí também, né, às vezes você tem uma negociação com antifraude que garante 100% das transações. Paga Só que aí o mais cara caro, bloqueia mais transações boas, que ele acha que pode ser fraude. Então, às vezes, você pode analisar qual que é a tua taxa de fraude ao longo do tempo. Então, vamos supor que é 0,1. Então, você pode dar uma calibrada lá para o cara não garantir tua fraude. Não precisa não pagar precisa esse pagar serviço. mais caro. Entendeu? Então, até lá na Cabeleza eu tinha isso aí. Eu fazia um macete lá, que antes eu ia pelo RP. Eu caía o pedido,
Aí Você do enviava. RP ia pra ClearSale. Que aí não negava. Aí eu mandava pedidos acima de 200 só. Você nem pagava pra ClearSale Eu não analisar. pagava. É isso, não, mas eu acho que é o fluxo certo. No nosso sistema, Dá pra fazer isso a lá? versão atual ela não é integrada ainda com a ClearSale, mas a versão 1.0 do nosso software, a integração já era assim, você colocava na régua, eu quero mandar 100, 200, 300, porque você não vai ficar analisando transação de 30 reais. De 20 reais, não tem fraude com 20 reais. É muito difícil. Mas é isso que a experiência vai dizendo. Então eu comecei a perceber que a fraude que lá no meu negócio lá atrás acontecia quando o cara pedia 400, 500 pau pra cima. E também se você tomar um balão pequeno, às vezes não faz vale o tanta custo diferença. operacional Exato. É tudo a questão da experiência empreendedora mesmo. Acho que os 14 anos que você teve de e-commerce ensinaram muita coisa. É o que a gente falou, pegou o e-commerce desenvolvendo. Provavelmente você, quando a ClearSale surgiu, você já estava no e-commerce. Já, Entendeu? é. Então você tem Não, quando eu comecei não tinha nem Facebook. Que loucura, né? Como é que você usava para que Era você usava só para Google. receber? Não, o gateway. Meio de pagamento, eu conectava com a Cielo Cielo direto. direto, aí tava bem no começo da ClearSale, mas antes eu fazia a avaliação manual. Manual. Ligava lá, ver se esse mandava. Eu tinha um consulta do Serasa lá, aí cruzava. Bem manual, bem. mano, porque Nossa, não tinha nada. Aí liga bizarro. pra pessoa e faz umas perguntas trick, tipo, qual o seu signo? Se o cara tá Quantos anos usando você uma tem, identidade né? que não é dele, É. exatamente. Nem o banco te liga para confirmar a compra do cartão, né? Nome da sua mãe, fala rápido, né? Se Então você era meio erra, que isso. é. É que lá atrás era o e-commerce raiz, né? Que quando eu comecei a vender, eu tinha nota fiscal em 5 vias. Nossa. Mas anunciava o quê? No Google. Só Era tinha- Mercado Livre. Eu comecei vendendo no Mercado Livre. Mercado Livre já tava lá. Já existia, só que também não tinha Mercado Pago, não tinha Mercado Era Envios. só o Era um portal de anúncios. de anúncio. Aí o cara comprava, eu mandava o e-mail pro cara, ou ligava pro cara pra pedir o CEP dele e o endereço completo. Aí Nem depois isso o Mercado Livre te Não mandava. tinha. Aí o cliente respondia, eu mandava o frete. Ó, o frete ia custar Nossa, 10. aí depois pagava. Aí depois eu mandava o número da minha conta, Nossa. que no começo não tinha nem empresa, né? É, Eu mandava o número da minha conta pessoa física, e aí o cara depositava na minha conta pessoa física, aí depois eu mandava o produto. Então não tinha cartão de crédito, né? E ver a base da confiança que tem que ser essa transação. Não, era bizarro, É insano. sei, O nível de, eu não de sei. confiança é insano. Hoje em dia, Hoje, com o nível de fraude que tem na internet, não dá pra pensar uma coisa. Passa Não. o Pix primeiro. Não, entrega o produto primeiro. exato, não tinha isso. Então antes o cliente pagava antes, obviamente tinha um sistema de qualificação que mostrava quantos por cento você entregava, a avaliação dos clientes, Que é o que enfim. tem até hoje É o lá que no tem Mercado até Livre. hoje, esse modelo continua. Só que isso valia muito mais do que antes. Então vamos supor que um cliente eu mandasse um tijolo, o cara não tinha como recuperar isso aí. Ele tinha que só te dar uma estrela lá e paciência. E paciência.